pai prometeu um futuro para a filha, mas guardava um segredo sombrio. Desde pequena, ela acreditava que o pai era seu maior protetor e sonhava com o futuro que ele prometeu. Mas um segredo sombrio estava escondido por trás de cada palavra. E quando a verdade veio à tona, já era tarde demais para voltar atrás. Você também ficou chocado com essa reviravolta? Então deixe o like agora e inscreva-se no canal para mais histórias surpreendentes que vão mexer com você. Desde o momento em que ela nasceu, o pai fez uma promessa. Eu vou te dar tudo o que nunca tive. Você será alguém na vida, custe o que custar. Essas palavras ficaram gravadas no coração da filha como uma marca indelével, uma verdade inquestionável. Ela acreditava nele com todas as forças. Aos olhos dela, ele era um herói, um homem incansável que faria qualquer coisa para garantir o futuro que tanto falava. As manhãs eram sempre iguais. Ele a levava à escola com um sorriso confiante, dizendo frases que alimentavam seus sonhos. Estude, minha menina, porque um dia você vai ter a vida que merece. Cada palavra dele soava como uma profecia, e ela acreditava, porque para ela, o pai nunca mentia. Enquanto outras crianças falavam de brinquedos, ela sonhava com a faculdade, com viagens, com uma carreira brilhante. Tudo porque o pai dizia que isso seria realidade. Ele não apenas prometia, ele fazia parecer possível. Trabalhava até tarde, sumia em reuniões misteriosas, e quando voltava, trazia presentes modestos, mas acompanhados de discursos grandiosos. Confia em mim. Papai está construindo algo grande. A filha cresceu sob a sombra dessas palavras, acreditando que cada sacrifício do pai era por ela. Ela estudava até de madrugada, abria mão de festas, recusava convites, porque queria honrar a promessa. Queria ser a filha que merecia tudo aquilo que ele dizia que estava preparando. Mas por trás desse quadro perfeito, existia algo que ela não podia imaginar. Um segredo pesado, que o pai carregava em silêncio, sufocado pelo medo de que a verdade destruísse tudo. Ele sabia que mais cedo ou mais tarde, esse castelo de sonhos ia ruir. Mas mesmo assim, continuava mentindo. Porque a mentira, para ele, era mais fácil que o olhar de decepção nos olhos dela. O pai não era quem parecia ser, e o futuro que ele prometia nunca existiu. No entanto, a filha ainda não sabia disso. Para ela, cada dia era um passo mais perto do paraíso que o pai descrevia. Ela acreditava tanto que ignorava sinais estranhos, as contas atrasadas escondidas na gaveta, as ligações misteriosas que ele atendia às escondidas e os olhares de preocupação quando pensava que ela não estava vendo. Mas a vida tem uma maneira cruel de expor segredos, e quando isso acontece, não há promessa que resista. Na pequena cidade onde moravam, ele não era apenas um homem comum, era o pai exemplar, o vizinho educado, o trabalhador incansável. Alguém que parecia carregar nos ombros um senso de responsabilidade inabalável. Para todos, ele era um exemplo. Para ela, ele era tudo. As pessoas comentavam: esse homem é diferente, vive para a família. Que sorte essa menina tem de ter um pai assim. E ela ouvia isso com orgulho no peito, acreditando que o futuro realmente seria tão brilhante quanto ele prometia. Ele sabia como manter as aparências. Vestia sempre roupas limpas, ainda que simples, e ostentava um sorriso confiante. Andava pelas ruas cumprimentando todos, oferecendo ajuda quando alguém precisava. Era aquele tipo de homem que, aos olhos da comunidade, jamais teria algo a esconder. Em casa, o discurso era sempre o mesmo. Filha, nada vai te faltar. Papai está lutando por nós. Cada palavra era carregada de uma certeza que ela nunca ousou duvidar.
Ele falava como quem tem tudo sob controle, como quem tem um plano perfeito traçado para o futuro. E de fato, ele tinha um plano. Mas não era aquele que ela imaginava. Enquanto ele falava de oportunidades, de conquistas, de portas que se abririam, algo nele sempre parecia inquieto. Às vezes ela o encontrava parado na sala encarando o vazio, como se carregasse um peso invisível. Mas bastava ela perguntar: "Está tudo bem, pai?", que ele sorria e respondia: "Está tudo ótimo. Confia em mim." Ela confiava, porque para ela não existia razão para desconfiar. Ele era seu herói, o homem que nunca falhou. Mas essa fachada perfeita tinha um preço. Para manter as aparências, ele precisava esconder cada rachadura. Quando as contas atrasavam, ele inventava histórias. Dizia que estava investindo, que era tudo parte de um plano maior. Quando faltava dinheiro para algo básico, ele improvisava, sempre com a promessa de que aquilo era temporário. Ele se tornara um mestre em disfarçar a verdade. Criara uma máscara tão convincente que até ele começou a acreditar nela. E isso era o mais perigoso. A mentira, quando repetida muitas vezes, começa a parecer verdade. A filha, por sua vez, seguia estudando, sonhando alto, acreditando que o futuro estava a um passo de acontecer. Ela não fazia ideia de que por trás daquele homem admirável existia um segredo que podia destruir tudo. E quanto mais ele se esforçava para manter essa imagem perfeita, mais fundo ele afundava no abismo que ele mesmo cavara. O mundo via um homem honesto, um pai dedicado, mas nas sombras, a verdade esperava o momento certo para explodir. Para ela, cada palavra do pai era lei. Ele dizia que o estudo seria sua ponte para um futuro grandioso, e ela acreditava. Acreditava tanto que sacrificou tudo para fazer dar certo. Enquanto outras adolescentes sonhavam com festas, roupas caras e viagens, ela tinha um único objetivo: realizar o sonho que o pai prometera. A rotina era exaustiva, mas ela não reclamava. Acordava cedo, estudava até tarde, muitas vezes à luz de uma lâmpada fraca porque a conta de energia estava atrasada, algo que ela não sabia. Quando via as dificuldades, pensava: está tudo bem. É só uma fase. Papai disse que vai mudar nossa vida. O pai alimentava isso com palavras cheias de esperança. Minha filha, tudo isso vai valer a pena. Você vai ter uma vida que nunca imaginei para mim. Ela sorria e acreditava. Como não acreditar? Ele sempre parecia tão confiante, tão seguro do que dizia. E no meio de tudo isso, ela começou a sonhar grande. Contava para as amigas que queria entrar na melhor faculdade, trabalhar em uma profissão que desse orgulho para o pai. Ele merece. Ele está se sacrificando por mim. Essa frase se repetia na mente dela todos os dias. Mas os sinais estavam lá, escondidos nas sombras. As roupas dele cada vez mais gastas, os sumiços estranhos que ela atribuía ao trabalho, as expressões de preocupação que ele disfarçava mal quando pensava que ela não via. E ainda assim, ela ignorava tudo, porque a promessa era maior que a dúvida. Ele dizia: confia em mim, papai sabe o que está fazendo. Enquanto ela sonhava, a realidade se tornava um pesadelo prestes a explodir. As dívidas aumentavam. As escolhas erradas do pai se acumulavam. Ele se agarrava a cada mentira para não ver a verdade estampada nos olhos da filha. E ela seguia lutando, achando que caminhava para a luz, sem saber que corria direto para a escuridão. Esse era o esforço dela: estudar, sonhar, acreditar, tudo por algo que nunca existiu. Porque o futuro que o pai prometera era apenas uma ilusão sustentada por um segredo sombrio que, quando viesse à tona, iria destruir tudo. E essa revelação estava mais perto do que ela imaginava. Por
Mas que o pai tentasse manter tudo escondido, a verdade tem um jeito cruel de escapar mesmo pelos menores detalhes. E foi exatamente isso que começou a acontecer. Pequenos sussurros, olhares desconfiados e até boatos começaram a rondar a vida da família, ameaçando desmoronar o castelo de ilusões que ele construíra. Tudo começou com uma conversa inesperada. A filha estava na escola quando ouviu duas colegas comentando algo estranho sobre o pai. Palavras como dívidas, problemas, mentira circulavam com medo e curiosidade. Ela não quis acreditar, mas aquelas vozes plantaram uma semente de dúvida em seu coração. Tentou ignorar, mas a dúvida só crescia. Decidiu confrontar o pai, buscando respostas que ele não estava preparado para dar. Quando ela perguntou diretamente, ele desviou o olhar, evitou o assunto e respondeu com um tom ríspido: "Por que você está mexendo em coisas que não precisa saber? Confie em mim, está tudo sob controle." Mas ela sentiu que não estava. E naquela noite, uma decisão silenciosa tomou conta dela. Ela precisava descobrir a verdade por conta própria. Foi quando, vasculhando documentos escondidos em uma gaveta que ele sempre mantinha trancada, ela encontrou evidências que confirmaram seus piores medos. Contratos assinados às pressas, notificações de cobrança, papéis que revelavam empréstimos que ninguém mencionara. Tudo indicava que o pai não só estava falido, como também havia mentido sobre a origem do dinheiro que sustentava a família. A traição do homem que prometeu um futuro brilhoso a encheu de um vazio profundo. As noites antes cheias de sonhos agora eram tomadas por pesadelos. Ela se sentia enganada, traída e, mais do que tudo, sozinha. Mas o segredo não parou por aí. Em poucos dias, o boato que ela ouvira se espalhou pela cidade. Amigos começaram a evitar a família. Sussurros tomavam o ar quando eles passavam, e olhares carregados de julgamento pesavam sobre seus ombros. O pai, por sua vez, enfrentava seu próprio inferno. Tentava consertar o que podia, mas a teia de mentiras e dívidas só se aprofundava. Cada mentira contada se tornava uma corrente a mais em sua prisão invisível. E a filha, que um dia acreditara cegamente no homem que a criou, agora via nele um estranho, um homem quebrado e perdido, vítima de seus próprios erros. Mas a história ainda não chegara ao fim. Pois às vezes, o maior castigo não é a queda, e sim a chance, ou a falta dela, de se reerguer. Aquele dia começou como qualquer outro, mas terminou para sempre marcado na memória dela. Depois de semanas sentindo o peso da dúvida e investigando em segredo, a filha finalmente teve em mãos a prova irrefutável do que o pai vinha escondendo. Não era só uma dívida ou um problema passageiro. Era algo muito pior. Ela encontrou documentos, cartas e registros que mostravam a verdadeira face daquele homem em quem confiava. Contratos assinados em seu nome sem consentimento, dívidas que ameaçavam levar tudo embora, até mesmo envolvimento com pessoas perigosas. Tudo isso estava estampado em papéis que ela não queria ter que ler. A dor de saber que o pai, que prometera protegê-la, na verdade estava destruindo o futuro dela, a tomou de assalto. As lágrimas não vinham só da tristeza, mas da sensação esmagadora de traição. Cada palavra, cada promessa quebrada, ecoava em sua mente. Ela tentou confrontá-lo, pedindo explicações, mas ele continuou negando, tentando esconder o que já não tinha mais como ocultar. O orgulho dele se chocava contra a verdade que agora era impossível ignorar. Nesse momento, a vida dela mudou para sempre. O futuro que um dia imaginou desmoronava diante dos olhos, e ela se via forçada a crescer rápido demais, a lidar com uma realidade cruel que nenhum pai deveria impor à própria filha.
Mas em meio a tanto caos, nasceu uma nova força dentro dela, a vontade de não ser definida pelo passado sombrio, de lutar por um futuro diferente, mesmo que fosse sozinha. Depois da descoberta chocante, não havia mais como segurar as peças quebradas do que um dia fora um sonho. A filha, que dedicou anos da vida a acreditar nas promessas do pai, viu seu mundo ruir diante dos próprios olhos. As contas começaram a chegar com ameaças reais, cortes de serviços essenciais, notificações de despejo, e até mesmo o leilão da casa onde cresceram. Aquele lugar que antes guardava memórias de infância feliz, agora parecia um campo minado, prestes a explodir a qualquer momento. Ela tentou buscar ajuda, mas as portas pareciam se fechar. Amigos da família que antes sorriam com gentileza agora desviavam o olhar, evitando a dor da verdade. Na escola, as conversas paravam quando ela chegava. O silêncio era uma condenação silenciosa. O pai, sobrecarregado e desesperado, afundava cada vez mais no abismo que ele mesmo criara. As noites viravam dias de insônia e culpa, enquanto a filha tentava, sozinha, manter o que restava da vida deles. Ela chorava em silêncio, sem ninguém para segurar sua mão. A confiança que depositou no pai se transformou em uma ferida aberta que sangrava lentamente. O sonho de um futuro promissor desapareceu, substituído por um vazio frio e cortante. Mas, mesmo quando tudo parecia perdido, uma faísca de resistência começou a brilhar. Ela sabia que não podia deixar que aquele colapso definisse sua história. Precisava encontrar forças para seguir em frente, mesmo que fosse por conta própria. O karma, naquele momento, começava a agir, não só para punir as mentiras do pai, mas para testar a resiliência da filha que foi traída. Quando a verdade se espalhou pela cidade, o mundo que o pai havia construído desmoronou de vez. Ele, que por tanto tempo manteve uma fachada impenetrável, viu-se isolado, sem aliados e sem defesa. Amigos se afastaram, negócios foram cancelados, e o respeito que ele tinha evaporou como fumaça no vento. As autoridades começaram a investigar suas ações, e as consequências legais não tardaram a chegar. O homem que prometeu um futuro dourado para a filha agora enfrentava processos, dívidas impagáveis e o desprezo de todos ao seu redor. Era a queda brutal de quem viveu de mentiras. Enquanto isso, a filha observava tudo de longe, sentindo uma mistura de tristeza, raiva e alívio. Aquele homem que um dia foi seu herói agora era apenas um estranho, um exemplo de como o engano pode destruir vidas. Mas, diferente dele, ela não se deixou quebrar. A dor foi grande, mas a lição foi maior. Ela aprendeu que a verdade sempre encontra seu caminho e que o karma não falha. A queda do pai foi o início de uma nova fase. Para ele, a queda, para ela, a chance de recomeçar. Após o colapso e a queda do pai, a filha se viu diante de um abismo. Tudo aquilo em que acreditara fora destruído, mas no meio da escuridão, uma chama começou a arder dentro dela. Uma vontade inabalável de não ser definida pelas mentiras e erros do passado. Sozinha, ela começou a reconstruir sua vida. Com determinação, buscou apoio onde pôde, amigos verdadeiros, professores que acreditavam em seu potencial, e até mesmo desconhecidos que enxergaram nela uma força rara. Ela voltou a estudar com mais afinco, não mais para provar algo ao pai, mas para provar para si mesma que era capaz de vencer. Cada desafio enfrentado era uma batalha, mas também uma vitória silenciosa contra o destino que parecia querer esmagá-la. Sua história começou a inspirar outros, mostrando que mesmo depois da maior das traições, é possível se reerguer. A filha deixou de ser apenas uma vítima e se tornou um
símbolo de resistência e superação. O karma que havia castigado o pai, agora sorria para ela, abrindo caminhos onde antes só havia escuridão. O tempo passou, e a filha que um dia acreditou nas promessas vazias do pai, tornou-se uma mulher forte e independente. Ela aprendeu da maneira mais dura que nem todas as promessas são feitas para serem cumpridas. Algumas são armadilhas que nos prendem em mentiras. O pai, por sua vez, viu sua vida desmoronar. O segredo sombrio que escondeu por tanto tempo veio à tona e levou tudo o que ele tinha. Mas mais do que isso, levou a confiança e o amor da filha que ele jurou proteger. Naquele momento, ficou claro que o karma não é apenas um castigo, mas um espelho, que reflete nossas escolhas e obrigações para que possamos aprender, crescer e mudar. Ela seguiu em frente, mais sábia e mais forte, carregando a lição de que a verdade sempre encontra seu caminho, e que a base de qualquer sonho verdadeiro precisa ser a honestidade e o respeito. A última cena. É dela, olhando para o horizonte, com a certeza de que o futuro que ela vai construir será verdadeiro. Não uma promessa vazia, mas uma conquista feita por suas próprias forças. Se essa história mexeu com você e mostrou que a verdade sempre vem à tona, deixe o like agora. E não esqueça de se inscrever no canal para não perder nenhuma reviravolta sombria que ainda está por vir.